As decisões informadas começam aqui. Apoie o jornalismo independente e garanta acesso aos artigos de opinião exclusiva. A verdade não tem preço, mas as notícias que dão forma aos seus hábitos de leitura, sim. Agora, com 20€ de desconto. Assine em observador.pt. E, na verdade, ao utilizar a sua intervenção inicial, o tempo... Portugal, à qual amanhã quer voltar, depois do batizado feito, não faltam padrinhos a Primeiro-Ministro. E a Estado, é essa a lógica. Senhores deputados. À segunda-feira, Miguel Vítor Dias ocupa o estúdio da Rádio Observador, deixa o Parlamento por umas horas, o Parlamento que agora está em gestão até às próximas eleições legislativas de 18 de maio e hoje despedimos-nos dos bastidores do Palácio de São Bento. Vamos olhar para os números, vamos ver as estatísticas desta legislatura que não chegou a atingir os 365 dias de duração, um ano de duração, mas vamos também escutar o que está ainda por resolver, as conclusões da Comissão Parlamentar de Inquérito ao caso das gêmeas luso-brasileiras. Depois de ter sido recusado o relatório feito pela deputada do Chega, Cristina Rodrigues, os partidos tentaram encontrar uma versão alternativa, mas que ainda não foi aprovada. E essa é uma grande falha, Sr. Primeiro-Ministro. É uma armadilha para o país. Isso, Sr. Primeiro-Ministro, o país quer saber o que é que vai fazer. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. E por isso, no bate-boca desta semana, recordamos uma das últimas reuniões da Comissão Parlamentar de Inquérito, sendo que ainda há a possibilidade do relatório ser votado na Comissão Permanente. Ainda há essa expectativa de que as conclusões da Comissão possam ser aprovadas na Comissão Permanente desta quarta-feira. Veremos se isso pode mesmo avançar ou não, se a Conferência de Líderes assim o decide. A Conferência de Líderes está marcada para amanhã, já vamos falar disso mais à frente. Certo é que a versão que foi apresentada pela deputada relatora Cristina Rodrigues foi rejeitada pela Comissão de Inquérito e, por isso, tentou construir-se aqui um novo documento consensualizado. O PS e o PSD podem concordar nas conclusões. O PSD aponta responsabilidades para a Secretaria de Estado, liderada na altura por Lacerda Salles, enquanto o PS aponta para o excesso de intervenção da Casa Civil do Presidente da República. Portanto, ninguém quer olhar diretamente para a figura, mas sim para os gabinetes liderados por Lacerda Salles e por Marcelo Rebelo de Sousa. Ora, depois do relatório feito por Cristina Rodrigues ter chumbado, ficou responsável por apresentar uma nova versão o deputado do PSD, António Rodrigues. Os sociais-democratas, aliás, já tinham apresentado uma espécie de relatório sombra. Isto depois numa das últimas reuniões, antes da dissolução do Parlamento, em que os partidos tentaram aprovar conclusões, a terem sido praticamente unânimes as críticas à versão apresentada por Cristina Rodrigues. As conclusões nada têm a ver com os factos que foram interpretados de uma forma enviesada e as recomendações que nada tinham a ver, exceto uma agenda que estava pré-anunciada. António Rodrigues do PSD criticar esta narrativa criada pelo Chega na Comissão de Inquérito, uma crítica que é também replicada à esquerda. É uma narrativa pré-determinada que depois foi enxertada com algumas coisas que se foram retirando, mas é um relatório pré-feito. E o PCP segue também esta linha aqui apontada por Joana Mortágua. Pouco rigoroso, com conclusões forçadas e, sobretudo, no sentido de credibilizar uma causa. Alfredo Maia, coordenador do PCP na Comissão de Inquérito, a dar eco às críticas que foram praticamente unânimes. Mas, Miguel, os partidos criticaram a apresentação do relatório de Cristina Rodrigues ao lado de André Ventura, acusando o Chega de partidarizar as conclusões que devem ser da Comissão, e isso contribui também para o chumbo do relatório. Assim que foi essa conferência de imprensa, começou o rol de críticas de todos os partidos. André Ventura foi um dos que mais insistiu para que o Parlamento não terminasse esta comissão sem conclusões, e a forma como a proposta de relatório foi apresentada, aliás, gerou desconforto em todos os partidos. Até o Presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar Branco, considerou esta apresentação à margem da normalidade, reforçou que o relatório deve ser da Comissão Parlamentar de Inquérito e não de um partido, isto porque Ventura protagonizou a conferência de imprensa do Chega, que contou com a apresentação das conclusões por parte de Cristina Rodrigues, que depois, como ouvimos aqui, acabaram por ser chumbadas. Sendo que as comissões de inquérito não têm obrigatoriamente que ter conclusões, há até casos inusitados de autores de relatórios que acabam por se demarcar das conclusões. Aconteceu com a Comissão de Inquérito às perdas do Novo Banco, às perdas do Fundo de Resolução com o Novo Banco. O relator foi o deputado do PS, Fernando Anastácio, mas a versão final do documento sofreu tantas alterações
razões que o deputado socialista, por não se rever nas conclusões, pediu para deixar a função de relator. Fernando Anastácio apresentou uma declaração por escrito sobre a forma como produziu a primeira versão do relatório e, na altura, Fernando Negrão, que presidia a comissão, assinalou o inusitado da situação. Disse o deputado do PSD que já existiram comissões de inquérito com relator e relatório, outras com relator e sem relatório, e esta que foi a primeira com um relatório, mas sem ninguém para o assinar. Vamos agora aos destaques desta semana e vamos começar pelo sinal mais. Esta semana destacas o Presidente da Assembleia da República, Aguiar Branco. Sim, quer dizer, esta semana já não houve atividade e, portanto, tivemos aqui que fazer um esforço grande para chegar a uma conclusão. Quem é que trabalhou mais numa semana em que ninguém trabalhou? Exatamente. Muito bem recebido. Foi Miguel Foi para Kiev. Exato, esse foi também um dos motivos. Ora, lá está. Ainda bem que me ajudas, Raquel. Pronto, o Presidente da Assembleia da República continua a trabalhar, apesar da dissolução. Está hoje em Kiev, numa visita onde está a assinalar os 3 anos do massacre em Bucha e, portanto, a manter esse trabalho internacional. É curioso que o Parlamento aprovou portanto, a Assembleia da República tem uma coisa que é os grupos parlamentares de amizade, que são grupos informais de cooperação com outros parlamentos. O Parlamento português aprovou os nossos grupos parlamentares de amizade há coisa de 15 dias e, entretanto, foi dissolvido e, portanto, só mesmo Eurico Brilhante Dias, que é o coordenador do grupo entre Portugal e a Ucrânia, é que terá mais atividade nesta semana, porque está a acompanhar Aguiar Branco em Kiev. Mas Aguiar Branco, que vai ser novamente cabeça de lista pelo PSD, dá aqui um sinal de se manter comprometido com este projeto, e isso é também um ponto importante para Luís Montenegro, que quer encarar estas eleições quase como uma pausa para o que pretende que seja a parte 2 do governo e, portanto, segura aqui a segunda figura de Estado que pode sair melhor desta situação. Aguiar Branco é presidente do Parlamento na sequência de um acordo com o PS para uma liderança rotativa, portanto, esta presidência iria terminar em setembro, com o fim da sessão legislativa. Agora, com o Parlamento dissolvido e a ida a eleições, Aguiar Branco volta a ser candidato e, dependendo do resultado, pode até conseguir prolongar o mandato sem rotações, portanto, renovar o mandato por mais 4 anos e cumprir integralmente sem esta inovação que PS e PSD encontraram para desbloquear o impasse sobre a eleição do Presidente da República. Ou então, tudo isto é um tiro ao lado e Aguiar Branco procura aqui, com esta candidatura novamente pelo Círculo Eleitoral de Viana do Castelo, desempenhar outras funções. Acaba por ser uma das figuras do PSD com maior experiência e, por isso, num futuro governo é também sempre um nome que pode ser equacionado, sendo que para já desempenha a função de Presidente da Assembleia da República e pode continuar a fazê-lo em caso de vitória do PSD. José Pedro Aguiar Branco com sinal mais. Vamos agora ao deputado que está em queda. E aqui, Miguel? Pois, agora sim. É aqui que se nota que és novinha. Já todos caíram nisto. Já todos caímos. É verdade, ainda Bem-vinda, Diana, agora sim. Não nos tínhamos cruzado aqui nestas funções. Isto é a tradição. E aqui queres assinalar o deputado e cabeça de lista do PSD por Bragança, Hernani Dias. Sim, ele é atualmente deputado, portanto ele, depois de deixar o lugar de secretário de Estado, voltou a assumir o lugar de deputado e tem tudo para o ser novamente, isto porque Hernani Dias vai ser o cabeça de lista do PSD por Bragança, volta a ser a aposta de Luís Montenegro, depois de já o ter sido o ano passado. A escolha gerou, claro está, burburinho até dentro do próprio partido. Há quem tenha assinalado que a renovação da confiança em Hernani Dias pode ser vista como uma provocação, mas o PSD defende-se, diz que o ex-secretário de Estado não é suspeito nem arguído. Ora, Hernani Dias, para os que já se esqueceram, na sequência desta crise política, foi o único membro deste governo a pedir admissão por ter criado 2 empresas do ramo imobiliário quando integrava o Ministério da Coesão Territorial. Ele era secretário de Estado de Castro Almeida. Luís Montenegro considerou na altura a criação destas empresas uma imprudência e pouco depois desta polémica com Hernani Dias foi o próprio Primeiro-Ministro atingido por este tsunami da Lei dos Solos, que no caso de Montenegro acabou depois na questão das avanças que a Cepina Viva recebia e que levaram à crise política. Portanto, quase aqui numa escadinha, quase que podemos culpar Hernani Dias por tudo isto ter começado e Luís Montenegro ainda assim não se coibiu de o colocar novamente nas listas. É uma prova de força que o presidente do PSD quer fazer, mas que não deixa de criar ruído numas eleições que quer, lá está, encarar apenas como uma pausa no percurso que está a fazer no governo. Ora, e se com a Assembleia da República sem trabalhar foi difícil escolher o deputado positivo e o deputado negativo, mais difícil é ver da agenda que antes vemos que seja curta.
Parlamento está dissolvido. Esta semana reúne-se para um mini plenário, Miguel. Está marcado para quarta-feira, é a primeira comissão permanente deste Parlamento já dissolvido. Vão existir 3 reuniões até ao início da campanha. A ordem de trabalhos vai ser decidida amanhã, terça-feira, a partir das 6 da tarde, numa conferência de líderes parlamentares. Há esta curiosidade que já aqui assinalámos sobre se o relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito ao tratamento das gêmeas vai ou não ser discutido. O argumento de que, estando já o Parlamento dissolvido, pode não conseguir aprovar este relatório pode surgir na conferência de líderes. Ainda assim, esta Comissão Permanente vai reunir 3 vezes, para além, claro está, da sessão solene do 25 de Abril, que vai também manter-se, mas para já a primeira reunião é esta quarta-feira às 3 da tarde. Veremos se com mais ou menos interesse, dependendo daquilo que for a ordem de trabalhos aprovada. A reta final dos trabalhos parlamentares já em versão reduzida. Vamos agora à conversa de bastidores. Estava só a fazer aqui um compasso de espera para ver se não acontecia já o mesmo. Deixas enganar outra vez. No final da legislatura, Miguel, é sempre a altura de balanços. Vamos, por isso, ver alguns dos números da atividade que o Parlamento desenvolveu durante este ano em que esteve a trabalhar. Vamos lá pôr aqui uma pessoa de humanidades a tratar de números. Foi menos de um ano de trabalho, deu tempo ainda assim para apresentar inúmeros projetos de lei, ainda mais projetos de resolução, que são recomendações ao Governo, e, claro, fazer perguntas e pedir documentos. Entre os vários instrumentos que existem na Assembleia da República, um dos mais efetivos são os projetos de lei, portanto, propostas dos partidos que se podem transformar em lei. Foram apresentados 618, com o Bloco de Esquerda a liderar a tabela. Apresentou 112 iniciativas, as mesmas que o PAN, que tem apenas uma deputada, e por isso revela aqui maior capacidade de produção de trabalho. O PCP fechou o pódio com 93 projetos de lei. Neste caso, o PSD apresentou apenas 12 e, em conjunto com o CDS, mais 18. Ainda assim, entre os mais de 600 textos apresentados, foram apenas aprovados definitivamente, portanto, em votação final global, 72 iniciativas, o que representa pouco mais de 11% de todos os projetos que foram apresentados. Sendo que deste número ficam de fora as propostas apresentadas diretamente pelo Governo, que, como é sabido, tinha pouco apoio parlamentar e por isso foi obrigado a rever uma parte das iniciativas que apresentou no Parlamento. Sim, o Governo apresentou, por iniciativa própria, 45 projetos de lei junto da Assembleia da República, conseguiu aprovar definitivamente 25 dessas iniciativas, o que revela até uma percentagem de aprovação superior a 55%, tendo em conta esta maioria muito relativa, não é um mau número para o Executivo liderado por Luís Montenegro. Ainda assim, em maior número teremos, claro está, os projetos de resolução, são recomendações ao Governo, portanto sem força de lei, são muitas vezes utilizados como um número político. É comum vermos recomendações para acabar as obras na Estrada X ou avançar com o Hospital Y, são instrumentos utilizados para marcar uma posição por parte dos deputados e dos grupos parlamentares. Ora, nesta legislatura foram apresentados 832 projetos de resolução. O Chega lidera a tabela com 149 projetos, seguido pelo PAN com 138 e o LIVRE com 110. Destas mais de 800 iniciativas, apenas 166 foram aprovadas, ou seja, uma taxa de sucesso a rondar os 20%. E neste quadro parlamentar super polarizado e com uma maioria muito reduzida e muito pequenina, outro instrumento que os partidos utilizaram durante esta legislatura foi a apreciação parlamentar. Algumas das iniciativas mais polémicas, como a Lei dos Solos, foram chamadas ao Parlamento pela oposição e obrigaram o Governo e o PSD a negociar as propostas iniciais. Sim, Hugo Soares e Luís Montenegro respiravam bem fundo sempre que surgia esta possibilidade. A alteração à Lei dos Solos foi um dos 6 diplomas que a oposição chamou ao Parlamento. Neste caso da Lei dos Solos, o resultado final até é curioso, porque a discussão na Assembleia da República foi pedida pelo Bloco de Esquerda, o PCP, o LIVRE e o PAN, e depois as alterações acabaram aprovadas pelo PS e PSD, num acordo entre os dois partidos que possibilitou aprovar o texto final. O PS chamou as outras 5 iniciativas do Governo discutidas esta legislatura, entre elas as alterações ao regime do alojamento local, também o fim da manifestação de interesses, porque queria apresentar uma proposta alternativa. Ainda assim, entre todos os instrumentos ao dispor dos deputados, há um que se mantém mesmo nesta fase que atravessamos agora, a fase de dissolução. As perguntas ao Governo podem continuar a ser feitas até às eleições e neste momento os partidos já enviaram mais de 1.230 perguntas. O PCP é o partido mais curioso, enviou 293 perguntas, seguido de perto pelo Bloco de Esquerda com 291 e com o PS a fechar o pódio com 251 questões enviadas. Num ano de trabalho
foi possível por parte dos vários partidos. A Assembleia da República foi dissolvida. Chegou a hora de dissolvermos nós os passos perdidos com o Miguel Vítor Dias. Mas não nos despedimos do Miguel. Não. Ele contamos com ele. Amanhã já cá está outra vez. Já renovei o mandato. Amanhã ainda tem... Isto é pouco democrático. Amanhã ainda tem um sofá do Parlamento para apresentar. E na verdade, ao utilizar a sua intervenção inicial, Portugal, à qual amanhã quer voltar, depois do bastizado feito, não faltam padrinhos a primeiro-ministro. E a Estado, é essa a lógica. Senhores deputados,